Olá pessoal, mais uma vez aqui. Eu sei que o assunto, quando nós falamos política, nós criamos em alguns religiosos ódio, criamos em alguns religiosos desprezo e criamos em alguns param para ouvir e atentar e aprender. Mas é assim, a Bíblia, ela é explicada, eu posso dizer que a tradução dela, a explicação é uma só. Mas tem gente que entende entende do seu jeito, cada um entende da sua forma, mas não é assim que tem que ser entendida ou compreendido a Bíblia. A Bíblia tem que ser compreendida como está escrito e como ela é. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e me chamou a atenção para gravar esse vídeo aqui. E ele disse assim para mim, olha só, os evangélicos, os pastores, não podem se envolver na política porque a política é muito corrupta. Olha o que ele falou. A política, ela é muito corrupta e os pastores não podem se envolver na política porque eles vão se corromper. Tem muito pastor que está deixando o altar para se ingressar na política e se corromper, e acabam se corrompendo. Primeiro que o servo de Deus, ele é servo em qualquer lugar, inclusive o altar físico fica na igreja. O altar espiritual é o serviço a Deus. Então, há quem serve a Deus fazendo visita em hospitais, em presídios, é o altar. O altar não se trata apenas daquela parte física onde o pastor sobe. O altar é a pessoa que se dispõe a abrir mão da sua vida para servir a Deus. Segunda coisa, quando uma pessoa, seja pastor, seja um político, quando uma pessoa se corrompe, ela se corrompe. Há quem se corrompa por dinheiro, por posição, por título, mas quando uma pessoa se corrompe, ela não se corrompe por causa da política, ela se corrompe porque ela é má ou porque ela deixou se levar. Eu estava lendo aqui a Bíblia, no livro de Números, capítulo 22, que Balaque foi até Balaão e pediu que ele amaldiçoasse um povo. E levou dinheiro, pagou ele, quis pagar ele para que ele amaldiçoasse um povo. E aí, Balaão respondeu para ele e disse assim, olha, Deus disse que eu não posso amaldiçoá-los, eles são abençoados. Como é que eu posso amaldiçoar uma pessoa que é abençoada por Deus? Aí o que Balaque fez? Ele enviou ele enviou um grupo, não deu certo. Depois ele enviou príncipes, pessoas de alto escalão, importantes no seu reinado. E levou muito joias, dinheiro, levou assim uma fortuna para ver se corrompia Balaão. E não deu certo. Só se corrompe quem quer se corromper, seja médico, seja engenheiro, seja advogado, seja trabalhador, seja pai de família, seja pastor. A pessoa que se corrompe, primeiro, é aquela que não tem princípios, ou ela se deixou levar. Mas não quer dizer que a política vai corromper um servo de Deus. Se o servo de Deus foi corrompido, porque ele quis ser corrompido. No caso de Balaão, não teve dinheiro que o corrompesse. Não teve fortuna que o corrompesse. A política, pessoal, quando você não se envolve, o evangélico que não se envolve na política, a política acaba envolvendo ele. Eu vou dar um exemplo. Olha as taxas, olha os impostos. As taxas e os impostos são aprovadas, criadas e aprovadas por quem? Políticos. Eles criam as leis e eles mandam executar as leis e nós somos obrigados a cumpri-la. Você paga imposto porque você é obrigado. Se você não pagar, você é penalizado, você é multado. Eles criam as leis. Então, quando você, evangélico, religioso, não se envolve na política, a política
acaba envolvendo você. Então, política não corrompe. Existem pessoas corrompidas na política? Sim, lógico que existe. Que se corromperam ou que já eram corrompidas. Só se corrompe quem quer se corromper. No caso de Balaão, não quis se corromper. Então, não cai nessa de que política é um mal, de que... Não. Existem os maus políticos e os bons políticos. Nessa eleição, não vote em branco. Dê o seu voto para os políticos certos, para aqueles que você sabe que não vão se corromper, mas que vão lutar pela sociedade, que vão lutar por uma cidade melhor, por um estado melhor, por um país melhor. E existem políticos bem intencionados. Então, não quer dizer que a política vai corromper alguém. Ou ela já era corrompida, ou se deixou corromper. Mas a política não corrompe. A corrupção está dentro de cada ser humano. Ou não dentro de uns, ou não dentro de outros. Deus abençoe a todos.